Quer aprender a montar uma lancheira sem glúten, sem lactose, com várias opções diferentes para que você possa congelar e ter sempre à mão? Nessa semana vamos ter um mini curso com 5 aulas. A nossa primeira aula é esse cupcake mesclado, que ele é muito fofinho, muito rápido, fácil de preparar e você vai se surpreender com a maciez desse cupcake. Então, bora para a nossa primeira aula da semana. O primeiro passo, então, numa tigela você vai colocar um ovo, porém você vai separar a clara da gema. O primeiro passo, então, é bater essa clara em neve. Enquanto essa clara em neve, então, bate, já aproveita, já curte esse vídeo, já compartilha, já envia para aquela amiga que precisa aprender lanchinhos que seja sem glúten e sem lactose e que vai trazer saúde. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal para que você possa receber mais conteúdos como esse. Então, depois que você bateu essa clara em neve, você vai então acrescentar a gema, gente. E aí você pode então, na hora que você colocar essa gema, você já pode colocar junto então o açúcar. Toda a quantidade dos ingredientes vai estar aqui na descrição do vídeo, então não se preocupe, porque vai estar tudo anotadinho. Então você vai continuar batendo até que ele fica um creme assim, bem espumoso, bem clarinho. Você perceber que o açúcar, ele terminou, ele dissolveu por completo, que é por isso que a gente vai precisar bater esse passo. Aí você vai acrescentar então o azeite. Feito esse passo, você mistura delicadamente, embora aí o vídeo esteja numa velocidade rápida, mas você vai com toda a delicadeza misturando esse azeite aí com a mistura dos ovos. Aí nós podemos colocar então o polvilho doce e depois a farinha de arroz. Feito esse passo, nós vamos então acrescentar a baunilha, que aqui você pode utilizar ou a baunilha desse jeitinho seca ou então ela líquida. E aí você já pode colocar então o fermento. Aí nós temos então o leite vegetal. Então você mistura o vinagre, né, nesse leite vegetal, e aí você dá uma misturadinha para ele dar uma talhadinha, vai ficar como se fosse aqui um iogurte. Esse vinagre ele vai trazer uma maciez aí para esse bolo. Você pode colocar ele de uma vez, eu fui colocando aí aos pouquinhos, porque a tigela estava pequena. Então eu vi que estava pequena, eu não queria trocar, mas você pode colocar aí esse líquido de uma vez, não tem problema, tá? Você pode colocar essa misturinha de uma vez e aí antes de bater, você vai misturando também delicadamente para que na hora que a gente for utilizar novamente a batedeira, ele não fique esparramando, né, a farinha, porque o polvilho ele é uma farinha bem fininha e o arroz também, então para não sair esparramando aí farinha para todo lado. Então a gente mistura aqui esse passo, né, de forma delicada, não precisa se preocupar em misturar tanto, porque a gente vai precisar continuar a bater na velocidade baixa da batedeira. Então você bate até você perceber que todos os grumos, né, da farinha ele se dissolveu e não tem nada. Aí por último a gente pode acrescentar então a goma xantana. Eu coloco por último, gente, para que ele não fica muito grosso essa massa. Então você vai ver que ele vai ficar uma massa mais assim, não líquida, mas você vê que ela tá bem sedosa, ó, desse jeitinho. E aí a gente pode então separar mais ou menos equivalente aqui 1/4 de xícara mais ou menos dessa massa. Agora nós temos o segredinho que vai deixar esse bolo muito macio. Você vai colocar aí nesse 1/4 de xícara da massa meia colher de sopa de cacau, e esse segredinho é o que tem agora aí de confeitaria, porque o cacau normalmente ele deixa a massa muito seca e muito endurecida. Então o segredo é você coloca 1 colher de chá de azeite e 1 colher de sopa de leite. Ele vai trazer, vai devolver, né, essa massa para ela ficar úmida e aí não vai fazer com que o teu bolo fique ressecado por conta desse cacau que foi acrescentado na massa. E aí o passo para ficar com aquele bonito mesclado que vocês viram aí no vídeo é pacientemente você vai colocando, ó, 1 colher, né, de sopa
aproximadamente na sua forminha, e aí você vai, ó, intercalando, ó, tem que estar com a mesma fluidez, né, da massa. Esse aqui é o segredo, não pode deixar ele muito firme essa massa, por isso que eu acrescento aqueles ingredientes que aqui é o segredo. E aí você vai intercalando, né, pacientemente uma camada da massa clara, um pouquinho da massa escura, e não precisa misturar no final nada. Você só aqui é o passo que é o mais importante que você vai fazendo isso. No final, se você quiser fazer como eu acabei fazendo depois, colocar um pouquinho de chocolate e fazer um acabamentozinho, ele vai ficar mescladinho desse jeitinho aí. Aí depois de aproximadamente 20 minutos no forno a 180 graus, você tira, não deixa passar esse tempo. Quando você vê que já assou por dentro, você já tira. E aqui é um outro truque de confeitaria, que é você colocar ele de ponta cabeça para que a umidade desce. Aí você vai ter esses bolinhos perfeito, que vai estar úmido. Eu optei por colocar essa cobertura aí para poder ia ficar mais gostoso, mas você pode servir ele sem a cobertura, pode estar embalando, pode estar congelando, e aí você vai ter lanchinho para você estar levando para o trabalho, para a criançada, que você vai se surpreender, porque esse bolinho é muito macio e muito saboroso e também bonito. Então, não deixa de curtir aqui, mandar para aquela amiga que precisa aprender receitinha saudável. Então compartilha, dê o seu like e a gente se vê então na nossa próxima receitinha. E clica no botão de notificações. Então fica com Deus, beijo no coração e eu vejo você aqui na nossa próxima receitinha. Shalom, shalom!